Shalom Ubrahá, que quer dizer a paz e a bênção. Ferve o meu coração, amados de Deus, pelas palavras que o Eterno colocou no meu coração para vos transmitir. Preste atenção nesta mensagem, pois será um guia para toda a tua vida, quando enfrentares os problemas naturais da vida. Te lembrarás desta mensagem, que será o alicerce para as tuas vitórias. Provérbios 16, verso 1, nos diz que os homens inteligentes, homens sábios, preparam as coisas, fazem planos, muitas vezes planos de guerra, e não poucas vezes planos para nos destruir. Porém, a última palavra é de Deus. É o sentido deste versículo. Os homens podem fazer planos para te destruir, mas o Senhor é quem tem a última palavra. Temos exemplos bíblicos, muitos, milhares de exemplos, tanto na vida prática, a nossa própria experiência, como aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Um exemplo é o rei Josafá. Recebe uma ameaça terrível. Josafá, sou enviado do rei da Assíria. Muitos povos, adorando seus deuses, foram derrotados por nós. E pensas tu que poderás ser livre de nossas mãos? E Israel será destruído. Judá será cercada e Jerusalém estará virando uma monteira de poeira, porque a derrota é iminente para todos vocês. Esta foi a ameaça que o rei Josafá recebeu de um porta-voz de muitas nações mancomunadas contra Israel. Mas a atitude de Josafá foi confiar no Senhor. Foi para a casa de Deus, conversou com Deus, e a resposta que o Senhor lhe deu foi: não des ouvidos às ameaças, porque esta batalha, Josafá, não é tua, senão minha. Deus estava dizendo: sou eu quem tem a última palavra. Mas em obediência à inspiração que Deus lhe deu, Josafá jejua e convoca todo o povo de Israel para o jejum. A oração sempre será o alicerce para as nossas vitórias, sempre. Mas não sozinhos. Somos um grupo. E como grupo, poderemos dizer que nós, mais Deus, somos a maioria. Levantou-se da oração e preparou o seu exército para enfrentar os muitos exércitos que avançavam para destruir Israel. E o batalhão principal, os soldados mais valentes do exército, estavam à frente. Só que este batalhão era composto de cantores e músicos, e marchavam à frente do exército de Israel, cantando louvores ao Senhor Todo-Poderoso, a Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Louvor liberta. Nós já sabemos disso. Quando louvamos ao Senhor, quando nos reunimos organizados para louvarmos ao Senhor, milagres hão de acontecer. E foi o que aconteceu. O inimigo ficou atordoado pelos louvores que estes soldados de Israel entoavam ao Senhor Todo-Poderoso. E começaram a lutar entre si. E Josafá com seus soldados não tiveram que puxar da espada para lutar, porque o Senhor os derrotou. E para Israel coube apenas tomar os despojos. O despojo, como queira. Então o exército de Israel saiu vitorioso, enriquecido pelo despojo. Todos os
valores que havia nos exércitos mancomunados contra Israel, derrotados, enriqueceu, fortaleceu, e o povo de Israel foi abençoado. Porque só o Deus de Israel tem a última palavra. Mas temos tantos outros exemplos. Já no Novo Testamento, encontrarás diversos exemplos. Uma pessoa, um homem que foi buscar socorro em Jesus, o Messias de Israel, e ele disse: eu irei. E acompanhando este pai aflito, os seus familiares mandam um recado: não incomodes mais o mestre. A criança já faleceu. Mas como eu vos tenho dito nesta mensagem, é só Deus quem tem a última palavra. Não temas. E Israel foi à casa deste homem e sua filha reviveu. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Só o Senhor é Deus. E é só Ele quem tem a última palavra. Mais um exemplo. Lázaro, o amigo de Jesus. Lázaro, teu amigo, está doente. Mas ele se demorou para visitá-lo. E quando ele foi visitá-lo, suas irmãs vêm ao seu encontro e lhes disseram: mestre, se tu estivesses aqui, se tu estivesses presente, se tivesses ouvido o nosso pedido para vires com urgência, Lázaro não teria morrido. Se Jesus tivesse vindo no momento que elas pediram, o Senhor Jesus apenas teria curado mais um enfermo. Tantos, milhares foram curados por Jesus, era só mais uma cura. Mas o Senhor havia preparado algo maior para que toda a humanidade soubesse quem é o Senhor dos Exércitos. Eu não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? E é isso que Deus está falando contigo também. Tu não sabes que se tu creres na palavra, tu verás a glória de Deus manifestada na tua vida, entre os teus queridos, aonde quer que estiveres. Se tu creres, tudo é possível ao que crê. Diante da sepultura de Lázaro, 4 dias, ordem foi dada: tirai a pedra. A sepultura tinha como porta um bloco arredondado de pedra. Era a porta da sepultura. Mas a ordem foi dada: tirai a pedra. Ora, o Senhor não poderia dizer já: pedra, retira-te, Lázaro, sai. Ele poderia. Ele tinha poder para isso, mas ele deu uma ordem aos homens: tirai a pedra da incredulidade. É só tirar a pedra da incredulidade do coração e crer que Deus é verdade, que a sua palavra é verdade, que Deus não mente. O nosso Deus é esse Deus que fala e faz. A pedra foi removida e o Senhor então ordena: Lázaro, sai para fora. Como ele poderia sair? Primeiro, estava morto e todo amarrado como uma múmia. Era o costume da época. Mas milagrosamente, diante da ordem que o Senhor deu, Lázaro veio pulando. Ele estava todo amarrado, mas saiu da sepultura. Então o Senhor diz: desamarrai-o. Amados de Deus, não importa a circunstância que tu estás vivendo, a intensidade da tua dor ou dos teus problemas, aprenda a dizer: basta! Eu creio neste Deus que tem a última palavra. Socorra-me, Senhor, e o socorro virá. Exemplificando esta palavra, um pedido de socorro, muitas vezes nós nos encontramos como Davi, cercados de problemas,
lutas, ventos contrários no objetivo de nos fazer desanimar, parar a nossa jornada. Como Davi, eu olho para os céus, de onde me virá o socorro? E assim nos encontramos muitas vezes, ó Deus, e agora? E agora? Como quem diz? Quem é que poderá me ajudar? Então soará a palavra do rei Davi, como está escrito na Bíblia. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, pelo poder da sua palavra. E o próprio Deus está falando. Antes que houvesse dia, eu sou. Eu já existo antes de que houvesse dia. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Então o Senhor conclui esta palavra, operando eu. Quem impedirá? Eu declaro, como se minha voz fosse uma trombeta, só o Senhor quem tem a última palavra. E a última palavra é, olha a situação daquele leproso, expulso da sociedade pelo estado miserável que a sua enfermidade lhe deixou. Expulso do lar, não podia conviver mais com a família por causa da lepra. Era proibido a um leproso, era a lei. É a última palavra da lei, e é a lei de Deus. Que nem um leproso poderia entrar na cidade. Mas a necessidade deste leproso falou mais alto. Ao longe, ele ouviu falar daquilo que Jesus, o Messias, estava fazendo em Israel. E o que ele ouviu foi o suficiente para despertá-lo para a fé. E ele creu e entrou na cidade. Não sei quanto tempo lhe custou para encontrar Jesus. E quando o encontra, joga-se aos pés do Senhor com humildade e declara a sua fé. Ó Senhor, eu não sei se tu queres, mas aquilo que eu já ouvi a teu respeito, eu sei que tu podes me curar. E a resposta que o Senhor deu a este homem, leproso, expulso da sociedade, condenado a viver o resto dos seus dias na solidão. A palavra foi esta: eu quero. E dito isto, o homem estava com a cara no chão. E este Jesus, que sendo Deus, se fez o Filho do homem, humilhou-se na forma de homem, conforme está escrito. Agora também tem que se colocar, tem que se ajoelhar para conseguir colocar a sua mão sobre o leproso. Ele não dissera, eu quero, e daí disse, ser curado. E um grande milagre aconteceu aqui, porque as pessoas apenas leem a Bíblia, mas não meditam, não imaginam, não têm aquela criatividade de enxergar pela fé o acontecido. O leproso, a lepra, na época, ainda hoje é, uma enfermidade infecciosa que come a cartilagem do corpo. Portanto, o leproso não tinha nariz, era só um buraco. Não tinha orelhas, era só um buraco. A lepra faz isso. Você que conhece a história do Brasil, conhece a história do aleijadinho, que era leproso. Era este o retrato terrível de um leproso. Mas quando o Senhor disse, eu quero ser curado, da mesma forma que o Eterno falou ao nada, haja luz, e houve luz. E essa luz não foi o sol,
E a falta do sol não foi problema para Deus criar a luz. Nada é problema para Deus criar algo novo, para te abençoar, para abrir um novo caminho para a tua vida. Te concedendo força quando força você não tem. Inteligência quando você estiver cego pela dor e pela angústia. O Senhor tem poder e é dele a última palavra. Eu quero te abençoar. Eu quero modificar as tuas derrotas e transformar numa grande vitória. Se tu um vitorioso, uma vitoriosa. Se tu uma pessoa que, como um jardim regado, cujas águas nunca faltam. Você que tem sido uma pessoa amargurada, uma pessoa que tem sido traída, que tem as dores na alma, o sofrimento pela solidão. Eu não sei qual é a tua situação, mas Deus é maior que o teu problema. E este Deus Todo-Poderoso se apresenta a ti, solícito, para transformar as tuas trevas em luz. As tuas derrotas, como eu já disse, em grandes vitórias. A tua fraqueza em força. Poderás até cantar este hino que eu tenho feito e ensinado para as pessoas. A força que eu não tinha, encontrei em Jeová. A estrela da boa sorte, o nome de Deus é Já. De fraco tornei-me forte, não temo nem mesmo a morte. A vitória o Senhor nos dá, o nome de Deus é Já. O nome de Deus é Já. O nome de Deus é Já. Salmo 68, verso 4 diz isto. Louvai aquele que vai sobre os céus, porque o seu nome é Já. O rei Davi disse, clamei por socorro ao meu Deus, e do santo céu da sua habitação ele me ouviu e livrou-me dos meus medos. Temor é medo. Não temas. Ó bichinho de Jacó, eu sou contigo. Não temas, servo de Deus, serva de Deus. Não temas as lutas que terás que enfrentar. Como disse o apóstolo São Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tome consciência, meus amados irmãos, que o nosso Deus não está separado da sua palavra. O nosso Deus é exatamente isto que a sua palavra também é, a verdade. E é a verdade de Deus que te anima. Não temas, porque eu te seguro pela mão direita e eu te animo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te sustento. Que esta mensagem, amados, venha animar teu coração. E jamais, durante toda a tua vida, jamais esqueça esta mensagem. É um stick light, um raio de luz que Deus envia para o teu coração. Provai e vede que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O tratamento que Deus nos dá, ele não leva em consideração as nossas falhas. A Bíblia diz que ele se lembra que somos carne. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, disse João na sua epístola. Eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus, o justo. Quero orar por você. Deus de Abraão, Isaac e Jacó,
nesse sagrado nome de Jesus, o Messias, eu entro na tua presença e com toda a força de minha alma, eu intercedo, Senhor, por todos aqueles que estão necessitados de um milagre, de uma metamorfose na sua vida, uma transformação. E o teu poder e a tua glória, Senhor, venha se manifestar sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, para dar ânimo ao desanimado, saúde para o enfermo, forças para o fraco, esperança para o desesperado. E esta, Senhor, é a nossa oração a favor destas pessoas a quem tu amas com intensidade. Como tu dissestes na oração que fizestes ao Pai, quando tu dissestes, ó Pai, mostra para estes meus discípulos que os tens amado a eles do mesmo jeito que tu me amas. Foi isto, Senhor, que tu dissestes, que a intensidade de amor que o Pai tem por todos nós é a mesma intensidade de amor que tu tens para com todos nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, o Messias. Amém. Amém. A congregação amada do Senhor deseja a todos vocês que se alimentem desta comida vinda dos céus. Beijo no coração e shalom no brahá, porque a bênção do Senhor é para já.